Neste vídeo vamos dar continuidade às explicações sobre a utilização de caixas de diálogo em C#. Nos vídeos anteriores desta série já vimos como utilizar a Message Box e a Open File Dialog, isto é, caixas de diálogo que já estão previamente concebidas e das quais nós podemos tirar partido com imensa rapidez e agilidade. Neste caso eu vou acelerar um pouco mais este vídeo para falarmos especificamente sobre outras 3 caixas de diálogo que aqui existem. Eu vou copiar este botão, vou colá-lo aqui e vou alterar apenas o nome para chamar aqui, e eu penso que não me vou enganar, que é o Save File Dialog. Ora, nós já tivemos aqui o Open File Dialog para abrirmos um ficheiro. Neste caso aqui temos o Save File Dialog. Ora, aqui dentro o que é que nós vamos escrever? Exatamente a mesma instanciação que usámos para o Open File Dialog do vídeo anterior. Neste caso, Save File Dialog, vamos lhe chamar também caixa, é igual a New Save File Dialog. Okay? O que nós podemos definir logo de imediato aqui é caixa.title igual a gravar ficheiro. Okay? E em seguida podemos colocar caixa.filename. Será? Ok? Poderíamos fazê-lo, mas não faz qualquer sentido. O que faz sentido é o seguinte. Caixa.initialDirectory vai ser igual a quê? Qual é a pasta inicial onde nós vamos querer gravar os nossos documentos, por exemplo? Ora, se estamos a falar de um documento, eu posso, por exemplo, escolher por defeito que o utilizador, ao clicar nesta tecla aqui do Save File Dialog, por defeito vai sempre abrir na pasta dos meus documentos. Ora, para isso, se bem se recordam num vídeo anterior desta série, eu posso utilizar um mecanismo para ir buscar a localização da minha pasta, os meus documentos, que se chama environment.getFolderPath e depois, como parâmetro, vou colocar environments.specialFolder. Okay, special folder, já ali está, .mydocuments. Okay? Vamos verificar se tudo isto faz algum sentido, e fará com certeza. Reparem, eu defini aqui então como pasta inicial para a apresentação da minha caixa para gravar o ficheiro, o environment getFolderPath environment.specialfolder.mydocuments. Isto é, ele vai buscar aqui a localização completa da pasta, os meus documentos. E agora reparem então o seguinte, eu vou colocar aqui uma questão condicional. Porquê? Se eu colocar simplesmente caixa.showDialog, o que vai acontecer é o seguinte. Reparem, vou executar. Espero que não exista aqui qualquer erro, mas se existir, o Visual Studio vai nos informar. Vamos clicar aqui em Save File Dialog. E cá está o nosso Save File Dialog. Ele aqui permite-nos, inclusive, a definir Save as Type, e neste caso não tenho aqui tipo nenhum, o que quer dizer que eu posso colocar aqui qualquer texto e depois clicar em Save. Ora, mas como podem ver, por defeito ele já abriu na pasta os meus documentos, ok? Ora, se eu clicar aqui em Save, eu vou dar instruções à minha caixa para gravar um ficheiro com este nome. Mas se eu clicar no Cancel, vamos ter um problema. É que nenhum ficheiro foi gravado. Ora, então neste caso concreto, eu não vou utilizar a caixa de diálogo para gravar nem ficheiros de texto, nem ficheiros de imagem, nada disso. Eu vou usar a caixa de diálogo, neste caso o Save File Dialog, apenas para eu poder definir qual é o caminho completo do ficheiro que eu quero guardar. Ora, o que é que isto significa? Se eu colocar aqui if caixa.showDialog for igual a dialog result.cancel, isto é, se eu cancelei a minha operação, então eu vou fazer um return, isto é, sair de imediato da execução de todo este código. Tudo o que estiver daqui para a frente vai ser ignorado. Ora, como eu posso escolher uma outra opção, que neste caso é o save, tudo o que eu escrever agora daqui para baixo vai servir para eu, por exemplo, gravar o ficheiro. E neste caso concreto eu vou colocar aqui, grava o ficheiro. Qual é o nome e, neste caso, o caminho completo do ficheiro? Onde é que ele existe? Existe exatamente nesta localização, caixa.filename. Okay? O caixa.filename vai-me permitir, então, saber qual é o ficheiro que eu escrevi como sendo o ficheiro a gravar. Reparem, messagebox.show caixa.filename. Ok? Se eu agora executar aqui o meu código, vamos então ter aqui no Save File Dialog, se eu escrever aqui
documento.txt. Se eu clicar em Save, o que vai acontecer é isto. Foi definido uma string que tem aqui o nome de um ficheiro, que significa c:/users/documents/documento.txt. E com este elemento daqui eu poderia fazer qualquer coisa do género, como já vimos em vídeos anteriores, o seguinte: string ficheiro vai ser igual a caixa.filename. Apenas para eu não ter que estar a utilizar esta inscrição maior. Vou passar a chamar ficheiro. E agora simplesmente faço o seguinte: vou aqui no topo, vou colocar aqui using system.inout para poder criar ficheiros. Eu poderia colocar este namespace aqui da parte de baixo, não há qualquer problema. E agora vou fazer simplesmente isto: stream writer file, okay, vai ser igual a quê? A new stream writer. E agora aqui, qual é o caminho do meu ficheiro? É ficheiro. E depois a seguir false para não gravar acrescentadamente, para não fazer append e apenas substituir, e depois o encoding.default. Okay? E agora posso fazer simplesmente o seguinte: file.dispose para despachar o ficheiro no final, ou neste caso os recursos, file.writeLine test. Okay? E reparem então o que é que vai acontecer se eu executar aqui o start. Vamos escolher aqui um Save File Dialog. Ok, está aqui dentro dos documentos. Vamos escrever aqui qualquer coisa, mas vamos carregar em Cancel. Não aconteceu nada. Save File Dialog. Vamos colocar aqui doc.txt. Save. Ok, e agora reparem o que é que vai acontecer quando eu vier aqui à minha pasta de documentos. Eu tenho aqui o doc.txt e se eu o abrir, cá tem o teste gravado. E, portanto, já viram então como é que nós podemos utilizar esta caixa de diálogo para podermos gravar ficheiros. Obviamente, quando eu executo aqui o Start e o Save File Dialog, por defeito eu não tenho aqui definido qual é o tipo de ficheiros que eu quero gravar. Ora, se eu quiser definir isso antes da caixa ser apresentada, eu procedo da seguinte forma. Vamos aqui a seguir ao Initial Directory, por exemplo, caixa.filter. Okay, filter é igual a txt files *.txt e depois colocarmos aqui a barra *.txt. Se agora formos a executar então o nosso código, o que vai acontecer é o seguinte: Save File Dialog, cá está Text Files, o que significa que se eu escrever aqui doc2 e não escrever nenhuma extensão, se eu clicar em Save, o que vai acontecer tecnicamente é o seguinte: a própria caixa de diálogo vai adicionar a extensão desejada. Se eu escrever aqui na caixa de diálogo doc3.txt, ele automaticamente vai ignorar então aqui este filtro e vai escrever com aquela extensão. Vamos fazer aqui um save e reparem como está aqui então o doc3.txt. Muito bem, vamos avançar rapidamente para uma outra caixa de diálogo que pode também ser interessante para a criação de pastas. E neste caso, nós já vamos alterar ali o nome, chama-se o Folder Browser Dialog. Okay? E portanto eu vou até aproveitar aqui para copiar este texto e colocar aqui no nome, neste texto do botão. Ok, vamos aqui selecionar, colar. Ora, o Folder Browser Dialog é exatamente uma caixa de diálogo que nos permite navegar por pastas. Caixa é igual a New Folder Browser Dialog. Neste caso, caixa.title não tem. Ok? Não tem. Ora, então o que é que acontece? Esta caixa é diferente das outras, porque eu posso colocar aqui o default path, não existe, path, selected path, sim, posso colocar aqui selected path é igual a, por exemplo, c:/. Vai começar sempre no meu disco, na raiz local do meu disco, ok? Então neste caso eu vou colocar if caixa.showDialog é igual a dialog result.cancel, ok? E eu não sei agora se é o cancel, já vamos verificar, return, ok? E neste caso aqui retorna
a pasta selecionada. Ora, nós já indicámos ali qual era a pasta selecionada, mas se entretanto o utilizador navegar dentro daquele quadro e selecionar uma pasta diferente, ela vai regressar aqui. Reparem, messagebox.show, a pasta escolhida foi espaço e agora caixa.selected ou selected path neste caso. Vamos executar este código e vamos ver o que é que acontece então nesta implementação que aqui está. Vamos aqui fazer um start. Vamos clicar aqui e reparem como o quadro é diferente dos restantes. Tem aqui inclusive uma tecla que nos permite criar uma nova pasta. E reparem que por defeito está aqui no C. Eu posso entrar aqui, por exemplo, no dados, clicar aqui em Make New Folder, teste, ok? Está selecionada aquela pasta. Se eu fizer Cancel não acontece rigorosamente nada, mas se eu selecionar a pasta dados teste, quando fizer OK, cá está, a pasta escolhida foi c:/dados/teste. E reparem que não coloca no final a pequena barra que ali habitualmente é necessária para nós podermos depois gravar ficheiros dentro daquela pasta. Mas eu penso que será muito fácil de perceber a utilidade desta caixa de diálogo, uma vez que ela nos vai permitir selecionar uma pasta, por exemplo, como sendo a nossa pasta de trabalho, na qual nós depois vamos guardar os documentos, os ficheiros de texto, as imagens que vamos criando na nossa aplicação. E finalmente, também muito rapidamente, vou mostrar aqui uma outra caixa de diálogo com uma utilização, embora não muito frequente, mas que é uma utilização interessante, que é o Color Dialog. E o Color Dialog é exatamente isto, a possibilidade de eu escolher uma cor. Então eu vou escolher aqui, eu vou escrever Color Dialog, caixa, é igual a New Color Dialog, ok? Muito simples, muito semelhante a todas as instruções anteriores. E depois, basicamente, eu posso fazer o seguinte, caixa.title, não tem. Então vamos escrever aqui caixa.color e vamos definir qual é a cor que ela vai apresentar. Vai ser igual a color.red, por defeito. Então vamos colocar aqui color.white. Okay? E em seguida eu vou fazer isto. If caixa.showDialog é igual a dialogResult.cancel. O que é que ele faz? Return, isto é, salta fora. Caso contrário, o que é que nós vamos aproveitar? Vamos aproveitar para alterar a cor de fundo desta Picture Box 1. Então vamos aqui colocar o seguinte. Picturebox1.backcolor vai ser igual a quê? A caixa.cor. Ou neste caso, .color. Vamos verificar então se vai aparecer o resultado pretendido. E reparem aqui, Color Dialog, a cor que está selecionada por defeito é o branco. Vamos escolher aqui vermelho, ok. Cá está vermelho. Vamos abrir aqui, vamos escolher aqui o amarelo, está amarelo. Mas reparem, eu tenho aqui amarelo. Quando clico aqui em Color Dialog, deveria também aparecer o amarelo selecionado. Ora, como é que eu vou saber então isto? Bom, vamos fazer aqui um cancel, vamos fechar tudo isto. E aqui, onde definimos a cor, o que nós vamos fazer simplesmente é o seguinte. A cor que vai ser passada para o interior da caixa é nada mais nada menos do que a própria cor da Picture Box 1. Então eu vou copiar aqui e vou substituir este texto ali. Okay? E, portanto, a cor que vai ser definida para ser apresentada na caixa de diálogo vai ser já a cor que a Picture Box tem escolhida. Se eu a seguir escolher um verde, quando voltar a acionar a minha caixa de diálogo, o verde vai ser passado como sendo a cor que está definida. Então vamos testar. Vamos aqui então aguardar um instantinho. Color Dialog, repare, ele por defeito não conseguiu determinar a cor que estava definida porque ela está como transparente e colocou por defeito aquela que ali está. Mas vamos definir de facto aquela, vamos clicar no OK. E agora reparem, Color Dialog está aquela selecionada. Vamos selecionar este primeiro laranja que aqui está, vamos clicar no OK. Está o laranja. Open File Dialog e aquele laranja está definido por defeito. E desta forma vimos então aqui algumas das diferentes caixas de diálogo que nós podemos utilizar dentro do C# e cuja utilização é extremamente simples, como tiveram a ocasião de verificar, e que tem imensa utilidade na criação das nossas aplicações.